Olá, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho alguns avisos para te passar bem importantes, então fica ligado. Terça e quinta-feira nossa igreja vai estar aberta para que você possa vir aqui deixar o seu dízimo e sua oferta e a contribuição para a assistência social. Nós também vamos estar disponibilizando aqui na tela a nossa conta bancária para que você possa fazer o mesmo. E caso você não possa chegar até aqui, nós vamos até você. Nós vamos disponibilizar um número para que a maquineta vá até a sua casa em forma de débito para que você possa contribuir com o seu dízimo e sua oferta e o carnê da construção. E fica ligado também nas nossas redes sociais que estão com a programação imperdível, nos mesmos horários dos cultos. Terça e quinta-feira às 8 horas, domingo pela manhã às 10 horas e domingo à noite pelas 6 horas. No mais é só isso e até mais. Graça e paz, queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui no culto de oração e eu queria que vocês abrissem, por favor, em 1 João, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos." Queridos, primeiro, nós precisamos nos alegrar antes de qualquer coisa, nós precisamos nos alegrar e nos regozijar, sabendo que o Senhor nos ouve, que nenhuma das nossas orações ela passa desapercebido, mas Deus ele tem a intenção em nos responder, ele tem a intenção em inclinar os seus ouvidos para as nossas orações, para as nossas súplicas. Então isso já deve ser motivo para nos estimularmos a orar. Que nós não vamos falar palavras aleatórias, mas vamos alcançar um objetivo, que é Deus nos ouvir e nos responder. Deus é o maior interessado em nos responder. Deus é o maior interessado em nos ajudar. Deus é o maior interessado em nos levantar e nos resgatar do lugar onde nós estamos. Amém? O melhor tipo, querido, de oração é aquela oração que é respondida. É aquela oração que tem um fruto. Os milagres de Jesus eram frutos do tempo de oração e de comunhão que ele tinha com o Pai. Os milagres que Jesus fez começaram com momentos de oração que ele tinha. Tudo que acontece na nossa vida como cristão, querido, deve ser o resultado da nossa intimidade com Deus, daquilo que nós temos orado. Então hoje eu te pergunto, como é que está o teu tempo de oração? Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos sendo pressionados em todo momento, por todos os lugares. É uma pressão física, é uma pressão mental, é algo que a gente nunca pensou passar. Esse tempo de pandemia, essa questão das pessoas estarem sempre vendo informações e fazendo com que essas informações naturais, elas se tornem maiores e mais importantes até do que a palavra. Só que a palavra, queridos, é o que deve fundamentar a nossa vida. A palavra é o que deve ser a resposta que nós vamos dar no mundo que nós estamos. E se não estivermos fundamentados em oração e na palavra, queridos, não tem como mudarmos as circunstâncias. É na oração que nós conseguimos trazer o sobrenatural para poder desfazer o natural. Então, queridos, encher a nossa mente, encher o nosso espírito com a palavra, em oração com o Senhor. Não pense que Jesus, por ser o Filho de Deus, não passou por momentos como esse. Eu e você somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós, que é o que vai fazer validar a palavra que está dentro de nós. E Jesus passou por momentos também em que ele precisou ter uma ação correspondente. Ele precisou buscar em Deus fortaleza. Ele precisou buscar em Deus a força que ele precisava para que ele pudesse passar pelo momento que ele já sabia que ia passar. Jesus, quando ele veio para a terra, ele já sabia o que ele ia passar, ele já sabia o que ele ia sofrer, mas ele veio. Em Lucas, no capítulo 22, nós vemos Jesus no Getsêmani, aquela oração que nós sempre vemos. Se quiseres, passa de mim esse cálice, Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em um versículo específico, que diz assim, Lucas capítulo 22, versículos do 43 ao 44. Diz: "E
Saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe o anjo do céu, que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Antes disso acontecer, antes de Jesus ir com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para o Getsêmani orar como era de costume deles, Jesus estava servindo a comunhão. Foi o momento da ceia, o momento de repartir o pão, o momento de comunhão, onde as coisas estavam sendo afinadas, e Jesus foi orar, porque a morte e a sepultura o esperavam, o aguardavam. Nos outros evangelhos, em Mateus e em Marcos, fala que a alma de Jesus se entristeceu grandemente. Então Jesus estava passando por uma pressão psicológica, uma pressão emocional muito grande naquele momento. Ele sabia que tinha que cumprir um propósito, o propósito para o qual ele foi enviado à terra, mas ele, queridos, tinha um escape. Ele foi orar. Muitas vezes as circunstâncias se levantam, situações adversas se levantam na nossa vida, e uma das primeiras coisas que aparentam sair pela nossa boca é a murmuração. Por que isso está acontecendo? Isso não devia estar acontecendo comigo. Por que comigo, Senhor? Onde o Senhor está? Não é correto fazer isso. Nós, como cristãos, cheios da palavra, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, queridos, temos que confessar as coisas certas. Temos que fazer como Jesus fez. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o modelo e o padrão de todo o nosso procedimento. E Jesus, sabendo que ia ser separado do Pai, sabendo tudo que ia sofrer, sabendo que ia morrer, sabendo que ele ia para a cruz e que tudo isso ia ser um processo muito doloroso, ele teve uma saída, que foi orar. Ele foi orar com o motivo de se fortalecer para cumprir o seu propósito. A oração nada mais é, queridos, do que você ter forças para cumprir o seu propósito, de você receber direções para continuar cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas deixamos o natural, as informações dos telejornais, das mídias sociais, serem mais importantes e terem mais força do que a palavra de Deus. Mas hoje eu te chamo, em oração, você pode convocar e liberar o sobrenatural na terra. E as situações naturais vão ter que se render à palavra, vão ter que se render ao nome de Jesus, que está sobre todo nome. Mas em oração que nós vamos fortalecer o nosso espírito para que isso se torne real na nossa vida. Para que essa palavra revelada, ela passe a ser eficaz na nossa vida, e depende de mim e depende de você. Em Lucas, no capítulo 22 ainda, no versículo 44, diz o seguinte: e, posto em agonia, orava mais intensamente. Repita comigo: e posto em agonia, orava mais intensamente. Muitas vezes nós estamos, queridos, com a nossa mente abalada, com as notícias que estão chegando, com o casamento que não está funcionando. Nós não temos mais forças para lutar contra as coisas que têm se levantado. Mas Jesus sabia o que ele ia sofrer, a carga emocional já tinha chegado para ele. E ele estava em agonia. Mas quando ele estava em agonia, quando ele estava se entristecendo, quando ele estava passando por essa necessidade, ele orava mais intensamente. Quanto mais apertava, mais intenso Jesus orava. Quanto mais forte ficava a carga emocional, mais intensamente Jesus orava. O que nós vamos ver no restante do versículo diz assim: e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus, ele envolveu na sua oração o seu espírito
espírito, a sua alma e o seu corpo. O estresse emocional que Jesus estava passando na sua alma e nas suas emoções foi tão grande que o seu corpo sentiu esse estresse. Era como se o corpo dele estivesse passando também por uma pressão física muito intensa, muito grande, que chegou ao ápice do estresse, que é o suar gotas de sangue. Mas mesmo assim, Jesus orava mais intensamente. Quanto mais a agonia, mais intensamente Jesus orava. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que tem passado na tua mente, as situações que têm se levantado nesses dias tão difíceis, queridos. Mas quanto mais aperta, quanto mais arrocha, a nossa saída, a nossa resposta tem que ser a oração. Quanto mais está doendo, mais eu devo orar, porque é na oração que eu vou me fortalecer. É na oração que eu sou servida pelos anjos do Senhor. A Bíblia fala que Deus envia seus anjos em nosso favor. Então precisamos ser mais conscientes do reino espiritual e do sobrenatural do que do natural, queridos. E Jesus, nessa agonia, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 45, depois que ele passa pela oração, que ele volta, os discípulos estão dormindo, ele retorna a orar, ele vai orar por 3 vezes, e os seus discípulos estão dormindo. Ele passando por isso, na última vez que ele orou, ele fez assim: pronto, é chegada a minha hora. Jesus se preparou no seu momento de oração. Mesmo que os amigos dele não estivessem no mesmo espírito, não estivessem orando e vigiando como Jesus falou, Jesus estava pronto. Você não precisa de muleta espiritual, queridos. Você não precisa achar que a sua vida só vai para frente se você pedir oração. Se as pessoas orarem por você, amém pelas pessoas que intercedem por nós. Amém por essas pessoas. Mas temos que considerar o Espírito Santo dentro de nós e as nossas orações subirem a Deus como aroma suave. É dessa forma, queridos, que o fruto que aconteceu com Jesus vai acontecer na nossa vida. Nos prepararmos e nos fortalecermos em oração. Porque quanto mais eu me preocupar, quanto mais eu dar importância para as coisas e para as informações que estão surgindo, que geralmente são contra a palavra, mais a minha mente vai entender que essas informações são poderosas. E como Jesus, ele vivenciou todo o estresse, ele vivenciou tudo para que eu e você pudéssemos nele ter o escape, queridos, nós precisamos fazer o que ele fez. Orar ainda mais intensamente. Se eu me preocupo, eu não estou dando valor à palavra. Mas se eu lanço sobre ele todas as minhas ansiedades, todas as questões que estão me perturbando e lançar para ele, a Bíblia fala que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se eu lanço para ele aquilo que está me perturbando, se eu lanço para Deus todas as minhas ansiedades, queridos, ele não vai ficar parado no seu trono, mas ele vai nos ouvir e vai nos responder. Ele vai atender a nossa necessidade naquele momento. Ele vai enviar o consolo que nós estamos precisando. Ele vai enviar as direções que nós precisamos seguir para sair do lugar onde nós estamos e nos colocarmos em um lugar ainda maior, em um lugar ainda mais alto. Amém, queridos? Precisamos atentar como está a nossa expectativa e a nossa vida de oração. Amém? Então Jesus, ele como passou por tudo, ele assumiu as nossas dores, os nossos pecados, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É essa consciência de livre acesso, de sermos justos. A Bíblia fala que o justo viverá da fé. Tiago também fala que a oração do justo, ela pode muito, ela é poderosa em todos os seus feitos. Então esse acesso, querido, já está liberado para mim e para você. O que está faltando para começarmos essa vida de oração? O que está faltando para a gente intensificar
ainda mais. A oração ela precisa ser constante. A oração ela precisa ser de todo o coração. Lucas fala que Jesus ele se ajoelhou, prostrou o seu rosto em chão e começou a orar no seu momento de aflição. Amém? Então ele passou por tudo, ele nos entende, ele nos compreende, ele sentiu aquilo que nós estamos sentindo. E ele é o provedor, ele é o nosso escape, é nele que nós vamos buscar, queridos, aquilo que nós estamos precisando para acalmar a nossa mente, para deixar o nosso emocional em linha com a palavra de Deus. Não é pecado que você chore, não é pecado que você tente buscar de alguma forma, mas busca da forma correta, busca em oração, se derrama diante de Deus, se ajoelha, se prostra, rende o teu coração, porque eu me regozijo, eu sou feliz, porque eu sei que o meu Pai, Ele me ouve, e Ele me ouve com a intenção de responder aquilo que eu estou buscando. Ele me ouve porque Ele quer me ajudar, e Ele responde porque Ele quer sempre me colocar no lugar mais alto, porque Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. Precisamos também entender, queridos, que Deus ele está sempre presente, Ele não nos abandona. E precisamos vê-lo com um olhar de paternidade, de pai, o pai que quer sempre o bem para o seu filho, o pai que quer sempre resolver os nossos problemas, porque Ele é fiel, Ele é perfeito, Ele não falha. Amém? E Ele vai providenciar a ajuda espiritual, Ele vai providenciar a ajuda sobrenatural que nós estamos precisando para recarregar as nossas forças, recarregar as nossas baterias, queridos. Aquela força que vai nos impulsionar para vivermos dia após dia, porque nós precisamos, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós acordamos de novo, confiar nele e no seu imenso amor por nós, porque foi o amor que nos amou e nós precisamos sempre acessar esse amor como justos através da oração. Eu queria que você repetisse comigo aí no lugar onde você está uma frase que saltou no meu coração e eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: hoje eu não tenho que enfrentar os meus desafios sozinho, porque Deus está comigo. Nós nunca estamos só, queridos. Vamos lembrar de Jesus no Getsemane. Vamos lembrar dele. Quanto mais agonia chegava, quanto mais pressão chegava, mais intensamente ele orava. Essa é a minha mensagem para vocês, queridos, nesse culto de oração. Nós vamos orar, mas antes eu queria indicar alguns livros para você. Alguns livros que vão nos fortalecer. Às vezes nós estamos buscando algo, e um livro tem alguma inspiração, tem alguma parte que nos inspira e nos mostra como reagir naquele momento. Sempre convidando o Espírito Santo para ler junto conosco e ministrar ao nosso coração conforme nós formos lendo. Tem esse aqui que é muito bom, todos têm aqui na livraria da Igreja Zona Sul, Verbo da Vida Zona Sul, aqui em Campina Grande. Esse livro é maravilhoso, chama-se A Chave para o Sobrenatural. E através dele, queridos, nós vamos aprender a manifestar o sobrenatural aqui na Terra e mudar todas as circunstâncias naturais que nos cercam. Esse aqui também, muito bom, do reverendo Kenneth Hagin, do Filho. Não desista, a sua fé levará você à vitória. Amém? E esse da querida Joyce Meyer, O Poder da Oração Simples, como falar com Deus sobre tudo. Esse vai quebrar todos os padrões que dizem que falar com Deus é difícil, mas não é, porque nós somos filhos de um Pai que sempre nos ouve. Amém? Então eu queria orar com você para nós encerrarmos. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças. Nos regozijamos em Ti porque sabemos que o Senhor nos ouve. E por saber que o Senhor nos ouve, sabemos que temos todas as nossas necessidades supridas e as situações adversas, elas são colocadas no lugar certo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te dou graças
pelo sacrifício de Jesus que liberou o nosso acesso ao Senhor. Também te dou graças, Pai, pelo Santo Espírito, por esse consolador, esse guia, esse professor que tem nos amparado, nos ajudado e nos consolado em meio a tanta tribulação, em meio a tanta angústia, Pai. Obrigada porque o Senhor sempre proveu para nós o escape. Te damos graças, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.